L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Fala galera, bora lá. Vamos acabar com. Cafungada. Vamos acabar com esse juízo de Deus então, né? Como é que você tá? Espero que você esteja bem aí. E bora nessa, né, cara? Não sei se tem muita coisa pra dizer não, só que o mundo tá acabando, né? Acho que já tava acabando semana passada, já tem acabado faz um tempo. Chuvinha gostosa caindo, sonhei com o mar hoje, muito bom. Sei que tinha umas ondas marrom, a influência de Virginia Woolf, umas ondas marrom batendo num janelão branco assim, blau, blau. Aí quando eu fui olhar perto assim, da janela, a areia da praia já tava perto, já tava na altura da janela, do lado de fora, assim, sabe? Se eu pulasse pra fora do janelão, que batia assim na minha cintura, eu já ia descer num morrinho de areia. Eu falei, caralho, o mar avançou um pouco. E aí no meu pensamento tava assim, pô, onde é que será que tá a chave da casa, né? Que quando o mar entrar eu vou ter que ir nadando. E será que eu vou conseguir abrir a porta quando o mar entrar e tomar a casa toda e eu tiver que nadar até a porta? É melhor saber onde tá a chave. Não da porta do quarto, né? Mas da porta da sala. Aí, muito doido, né? O famoso acordar cedo pra atrasar com calma. Ficar preocupado pra atrasar com calma. Ó, dicas de filme da semana. Uma dica e uma antidica, né? A dica é o documentário da diva, da musa, da gigantesca capixaba, Elisa Capai. Eu não sou muito chegado no documentário, mas isso tem mudado com o tempo. Eu falo que eu não gosto de documentário, mas cada vez mais eu gosto de documentário, né? Mas eu não sou muito chegado no documentário, vamos falar assim, né? Ela fez um documentário que chama Incompatível com a Vida, que simplesmente é foda. Foda pra caralho. E ela tem um outro documentário que eu adoro muito, que é o Espero Tua Revolta. Acho que é Jabuti Anta, sobre a usina de Belo Monte. Eu não lembro muito dele, eu vi meio perdido, assim. Eu lembro que era dela. Eu lembro que achei bonito, mas eu não me tocou muito, mas eu acho que eu não estava muito antenado na temática, assim, e na figura. Mas vale a pena. O Espero Tua Revolta é um dos meus filmes favoritos, assim, né? Acho que muito foda. Tem o Lucas Penteado, né? O Lucas Coca. E esse Incompatível com a Vida, o que ela fica grávida e tá filmando, tipo, uma grávida, a gravidez dela. Tipo, uma grávida cinegrafista, né? Belíssimas imagens. Em São Paulo, na pandemia, né? E aí ela vai para Portugal, acho que em Portugal que ela descobre que o bebê dela é incompatível com a vida e ela começa também a acompanhar a ela mesma nesse processo de despedida do bebê, já que em Portugal o aborto é legalizado. E ao mesmo tempo ela vai montando esse documentário com outras pessoas que tiveram que fazer certas escolhas éticas, né? Certas mulheres que tiveram que lidar com essa escolha ética diante desse diagnóstico, dessa sei lá, né, dessa constatação médica, né, de incompatibilidade com a vida. Muito foda mesmo, assim. Tipo, Lisa Capai é foda mesmo. E tá na época, né, cara, dos documentaristas aparecerem os próprios documentários, né, interessante. Pensando também no Clebinho, né, o Kleber Mendonça Filho. Que eu tenho achado que ele é fraco, mas ele faz bons filmes, eu acho que... eu não gosto da pessoa, eu gosto muito da arte, mas um abraço pro Clebinho, pro Kleber Mendonça Filho. Eu acho que os filmes dele dão muito mais pano pra manga do que talvez ele mesmo se posicione e saiba, assim. Acho que é isso também, né, sobre arte. E o outro, recomendação um pouco recomendativa, é a seguinte, é o Orlando, minha autobiografia política de ninguém mais, ninguém menos do que o Paul Preciado falando de Virginia Woolf, velho. Puta que pariu, como podia ser ruim, né? E, infelizmente eu achei muito ruim, assim, o documentário. O documentário não, né, o filme. Mas eu acho que é um que a gente tem que ver, assim, né? Eu
Acho que vale muito a pena ver. Eu acho que é foda, ao mesmo tempo é muito foda, ao mesmo tempo é ruinzinho, é mal feito, assim. E se por um lado a temática e o jeito que ele aborda é fundamental, o jeito que ele aborda tem lá meus problemas com ele, com o jeito, né? Mas a temática é foda, assim. E Virginia Woolf é foda, assim. Mas, cara, tem um negócio que é se ver como terceiro mundo mesmo. Olhar assim até pros caras mais radical europeu do norte global e falar, mano, vocês não estão ligados na parada ainda, né? Vocês... Foda, foda, foda. Vocês não se ligaram da parada ainda, né? Eu tenho essa impressão, assim. E aí, engraçado, teve um efeito também, né? Acho que eu tô falando desse efeito, assim, de... Talvez o efeito contrário. A obra me fez desgostar um pouco do autor, assim, engraçado, né? Eu vou até reler algumas coisas do Preciado por agora e eu tô assim, será que eu vou reler do mesmo jeito e tal? Meio ingênuo, sabe? Mas já tinha uma ingenuidade ali no texto Junk e tal, mas textão. Lindo livro, o texto Junk. Tô a fim de ler o Pornotopia. Bom, mas é isso. Dicas cinematográficas feitas, 5 minutos, tinha tempo que eu não batia papo, né, com você, ex. Então eu vou colocar aqui um despertador para 14h56, certinho. Horário meio atípico de gravar, mas era o horário que tinha. Quinta-feira hoje, né? Eu tô perdidaço com o tempo também. Bora nessa, então. Cara, onde a gente parou? Tá, a gente parou aqui. E vamos lá pra representação territorial hoje, hein? Que demais, que demais. Então a gente tá no 3.4.9, as máquinas desejantes não querem dizer nada, molar e molecular. Só que a gente está na página 243. E da página 243 a gente, na verdade, tá... Eu vou contar aqui no meu, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas abaixo. 8 linhas abaixo, né? Que começa assim a frase. É neste sentido... Vamos bora lá, né? Eu vou voltar um pouquinho. É porque as máquinas desejantes, que eu até grifei aqui. Aí a gente vai daqui. Terceira linha. É porque as máquinas desejantes... É porque as máquinas desejantes são exatamente isso. Tô engasgando. A microfísica do inconsciente, os elementos do microinconsciente. Legal. Mas, enquanto tais, elas nunca existem independentemente dos conjuntos molares, históricos, das formações sociais macroscópicas que elas constituem estatisticamente. Então é muito mais uma relação de dualidade do que de binaridade, né? Eu tenho pensado nisso, assim. Um jeito de explicar. Deleuze e Guattari, né? Ou polaridades, né? Tipo, meio junguiano falar isso, né? Mas molar e molecular são como polos, né? E são polos que não se independem um do outro, né? Ou como dualidades também não se independem uma da outra. É nesse sentido que há tão somente o desejo e o social. E aí agora a leitura nova, né? Sobre os investimentos conscientes das formações econômicas, políticas, religiosas, etc., há investimentos sexuais inconscientes, microinvestimentos que dão testemunho da maneira pela qual o desejo está presente no campo social e da maneira pela qual ele associa a si este campo, como o domínio estatisticamente determinado que lhe está ligado. Então, esse domínio estatístico é o do molar, né? Isso que tudo dá para grifar, é um adiantamento do que eles vão trabalhar no quarto capítulo, né? Então, sobre os investimentos conscientes das formações econômicas, políticas religiosas, do que tem esse travestimento, né, no bom sentido assim, da palavra travesti. Esse investimento consciente, nós devemos fazer medidas econômicas, devemos tomar sérias medidas políticas, precisamos organizar as questões religiosas. Todo esse investimento aparentemente consciente, sob ele, engraçado eles colocarem sob, né, mas abaixo dele há investimentos sexuais inconscientes, microinvestimentos que dão testemunho da maneira pela qual o desejo está presente no campo social. Então eles dão testemunho, essa molaridade dá testemunho, isso que é interessante, que da maneira pela qual, do modo, né, do jeito que o desejo funciona, que o desejo está presente no campo social e da maneira pela qual, do jeito, da forma, do como funciona, ele associa a si esse campo como domínio estatisticamente determinado que lhe está ligado. O domínio estatístico é esse da consciência, é esse das pessoas integrais, é esse da molaridade. Tá bom? Tá bom? As máquinas desejantes, que não são estatísticas, funcionam nas máquinas sociais,
como se mantivessem seu regime próprio no conjunto molar que elas formam, por outro lado, no nível dos grandes números. Um símbolo, um fetiche, são manifestações de máquinas desejantes. Interessante, né? São manifestações de máquinas desejantes. Lá na frente, no quarto capítulo, como eu falei, tem uma ligação, né, dessa pinóia. Eles vão falar de índices maquínicos, né, que é um termo interessante, que não querem dizer nada, né, porque na verdade eles dão indícios do funcionamento das máquinas desejantes. E eles não são sobre interpretar os índices maquínicos, mas segui-los, poder acompanhá-los para produzir outra forma de territorialidade, outros processos de desterritorialização, ou mesmo reterritorializações parciais, né, como eles vão falar lá no quarto capítulo. Às vezes eu acho que eu só tô lendo isso aqui na maior ingenuidade do mundo, assim, que tô chovendo no molhado. Às vezes eu acho que eu entendi esse livro, e eu tô nesse polo, assim, entre os dois. E aí, quando eu acho que eu entendi esse livro, eu falo assim, acho que vale a pena as pessoas ouvirem esse podcast, né, porque talvez... não, hermeticamente entendi o livro, né, até porque... tá muito mais para um jogo de palhaçada do que hermeticamente entender qualquer coisa, né, mas, por outro lado... tem uns negócios aqui que é meio... tem uma paciência, né? E eu sinto que tô treinando uma certa paciência com isso aqui semanalmente, né? Não é à toa que essa porra já tem uns 3 anos que a gente tá fazendo isso, né? Então, paciência, gafanhoto, paciência. Que até manjar essa parada do que eles estão pensando, né? Dos índices maquínicos, do desejo maquínico, das máquinas desejantes sob o domínio estatístico, né? Das máquinas sociais, e pensar isso em relação à territorialização, reterritorialização e desterritorialização é uma parada que, como eu ouço pouco a galera trabalhar isso com calma, eu imagino assim, pô, acho que talvez tenha aí uma coisa interessante, uma coisa esclarecida dentro desse livro, que eu posso compartilhar com vocês. Bom, se não fosse, você me avisa. A caixa de perguntas está aberta no Spotify, né? Uma doideira. Você pode deixar lá a sua pergunta, mas também seu comentário. Pode deixar seu catuque. Se você pedir um abraço, eu mando um abraço também. De modo algum, a sexualidade é uma determinação molar representável num conjunto familiar. Mas é isso sim a subdeterminação molecular que funciona nos conjuntos sociais e secundariamente familiares, que traçam campo de presença e de produção do desejo. Interessante, né? Porque a galera tem falado de sexualidade na determinação molar, né? Das identidades, das representações, mas não é representável, né? O que eles estão falando exatamente já desde 72, 73 é que esse campo da sexualidade, das máquinas desejantes, ele não é representável mesmo, né? Não é que não haja representação, e ela é fundamental, porque a gente joga no campo estatístico, no campo molar, no campo político, é fundamental, mas... eles abriram uma porta aqui, que segundo eles o Freud já tinha aberto, que é o seguinte, gente, não tem representação, assim, sabe, para sexualidade, acho que é de outra ordem as nossas pautas, os nossos problemas, a nossa ética. Bom, só secundariamente que é familiar, que traça um campo da presença da produção do desejo. Vamos lá. Todo inconsciente não edipiano, que só produzirá Édipo como uma das suas formações estatísticas secundárias, complexos, como resultado de uma história que põe em jogo o dever das máquinas sociais e seu regime em comparação com as máquinas desejantes. Então vamos lá esse finalzinho. Como resultado, vou de tudo, né? Todo inconsciente não é edipiano, ou seja, não é estatístico, né? Por que edipiano equivale a estatística? Porque só quando tem essa designação edipiana, né, das pessoas globais, pai, mãe, filho, você vai produzir interioridade, você vai produzir intimidade e tal, e representação. E esse investimento consciente possível, né? Falando de pessoas, falando de inteirezas, mas a todo o inconsciente não edipiano, molecular, maquínico, né? Que só produzirá Édipo, ou seja, Édipo é efeito também dessa produção, parte dessa produção desejante também, como uma, artigo indefinido, né? Uma não é uma das suas formações estatísticas. Como eles têm falado até aqui, né, não é em toda a sociedade que Édipo aparece, então é uma formação estatística, uma sociedade muito específica que é a capitalista, né? Secundárias, suas formações estatísticas secundárias, que aqui eles estão dando nome de complexos, eu não vou entrar nesse detalhe até porque não tem domínio do tema dos complexos em psicanálise. Como resultado de uma história que põe em jogo, resultado de uma história, engraçado, né, que eles devolvem a ideia de história, que põe em jogo
o devir das máquinas sociais, como é que vão se transmutar as máquinas sociais e seu regime em comparação com o das máquinas desejantes. O devir das máquinas desejantes. Então esse é o jogo da história, né, dentro do antiédipo, né? O jogo entre o devir das máquinas sociais e seu regime de comparação das máquinas desejantes, né? É interessante essa definição de história no antiédipo. Tô até anotando aqui, bicho. Jogo. História no antiédipo, devido às máquinas sociais em jogo com dever das máquinas desejantes. Muito que legal, muito que bom. Então a gente vai saber um pouco mais dessa história, desse devir, né, desse jogo, desses dois devires, dessas duas transformações, a partir dessas três máquinas sociais específicas, né, que é a máquina social territorial, a máquina social despótica e a máquina social capitalista. E aí a gente entra, finalmente, né, como é que ela produz representação, ou seja, por que eles falaram tudo isso, né? Agora faz sentido. Eles falaram que a representação do desejo só acontece no plano molar, no molecular não é representável, né, de alguma maneira. Então aqui eles estão pensando exatamente isso, né? Como que as máquinas sociais fazem esse tipo de representação, como é que elas produzem molaridade. Interessante, né? A representação, no caso, territorial. 3.5.1 os seus elementos na superfície. Se a representação é sempre uma repressão, recalcamento da produção desejante, isso ocorre, todavia, de maneiras muito diversas segundo a formação social considerada. Então, voltamos ao tema que a gente estava trabalhando, né? O que a gente estava falando agora. Se a representação é sempre uma repressão, recalcamento da produção desejante, não lembro quando eles falaram disso, né? Mas falaram isso lá atrás, não sei se é aquele do limite, né? Não, foi mais atrás ainda, cara. Nossa, isso aqui... Tô falando, tem que ter uma paciência, nem eu tenho essa porra. Ah, aqui, nossa, achei. Repressão, recalcamento. Bom, na verdade eles falaram antes, né? Foi essa coisa de representante recalcado, a representação recalcante e o representante deslocado, né? Que tá aqui no 3.3.6, os elementos em profundidade da representação. Representante recalcado, representação recalcante, representado deslocado. Não lembro o que eles falam aqui, mas é onde que o Édipo aparece e o que está sendo... na verdade é isso, né? O que é reprimido e recalcado é a produção desejante. Então, mas essa repressão e recalcamento da produção desejante, né, desse influxo germinal, como eles colocaram lá no 3.6, isso ocorre, todavia, de maneiras muito diversas, segundo a formação social considerada. Beleza. O sistema da representação tem, em profundidade, três elementos. Aqui voltou exatamente isso. O sistema da representação tem, em profundidade, três elementos. O representante recalcado, a representação recalcante e o representado deslocado. Eu acho que, voltando a isso, né, o representante recalcado é a ideia ou a imagem do fluxo germinativo. A representação recalcante não lembro, e o representado deslocado seria Édipo, né? Agora, a representação recalcante é a família, qual é que é a história? Nossa, é bem isso, né? No finalzinho do 3.6 eles falam 3.3.6, porque o desejo é também isso, uma armadilha. A representação territorial comporta essas três instâncias, o representante recalcado, a representação recalcante e o representante deslocado. Eles pulam 23 páginas e voltam nesse assunto, né? É o incesto, né? O incesto é tão somente o efeito retroativo da representação recalcante. Ah, não, tá. Ah, tá, aqui, ó. Quanto ao Édipo, em geral, ele não é recalcado, ou seja, o representante do desejo. Isso é o fluxo germinativo. O influxo germinativo. Pois esse está aquém, desconhece totalmente Papai e Mamãe. E ele também não é a representação recalcante.
pois essa está além e só torna discerníveis as pessoas e submetê-las às regras homossexuais da aliança. O incesto é tão somente o efeito retroativo da representação recalcante sobre o representante recalcado. Que aí deslocamento acontece com... o limite deslocado acontece com essa coisa, a regra do incesto. Né? Mas no fim das contas, o que é esse segundo termo, né? Aí eles vão falar da representação masculina aqui, né, cara? Nossa, isso aqui é até importante pra mim, eu dei uma recalcada nisso aqui. Isso aqui eu preciso anotar pra minha pesquisa. 219. Bom, vou tentar ir daqui, gente. Sei lá, né? O sistema da representação tem em profundidade 3 elementos: o representante recalcado, a representação recalcante e o representado deslocado. Eu acho que a representação recalcante pode ser a representação da homossexualidade e das alianças, né, da produção de alianças. Eu acho. Mas as próprias instâncias que vêm efetuá-las e efetuá-los são variáveis. Há migrações no sistema. Vamos lá, vamos tentar ver como que aqui tem um lembrete, beleza, recado. Quanto tempo falta nessa história aqui? Tá, faltam 4 minutos, dá pra andar mais um pouquinho. Não temos razão alguma para acreditar na universalidade de um só e mesmo aparelho de recalcamento sociocultural. A gata acabou de pular aqui. Dá um oi pra galera do Uma Páprica. Posso ler não, cara? Você parou aqui na frente do livro e do celular aqui. Não temos razão alguma para acreditar na universalidade de um só. Para, velho. Que carinho, mano. Ô, velho, essa bichinha tá carente aqui, calma aí. Vou dar uma moral pra ela. Já tá fácil, né, de ler. Aí você ainda vem aqui pedir chamego e tá certo você, né? Foda-se. Beleza, o gato ri. Não temos razão alguma para acreditar na universalidade de um só e mesmo aparelho de recalcamento. Caralho, velho. Pô, ela deu uma cabeçada no celular, derrubou a água aqui, fudeu tudo. Caralho, Pupuca. Pupuca, calma aí, velho. Deixa o celular em pé, mano. Sabotando. Deixa eu ver se tem uma parada aqui que não pode molhar. Não, tá tudo certo. Para, velho. Eu acho que ela fica meio implicada com o celular, mano. O celular tá aqui por perto, ela fica dando cabeçada no celular como se eu estivesse falando pra ele. E eu tô, né, falando pro celular. Tô falando pra vocês, mas tô falando pro celular também. Porra, calma aí, papai, só terminar aqui. Não temos razão alguma para acreditar na universalidade de um só e mesmo aparelho de recalcamento sociocultural. Pode-se falar de um maior ou menor coeficiente de afinidade entre as máquinas sociais e as máquinas desejantes, conforme seus respectivos... Calma, deixa eu tirar daqui, senão ela vai comer algum fio aqui, vai dar B.O. Vai lá. Pô, isso aqui é importante, né? Meu Deus. Não temos razão alguma para acreditar na universalidade de um só e mesmo aparelho de recalcamento sociocultural, por mais que eles falem genericamente de uma representação territorial primitiva. Pode-se falar de um maior ou menor coeficiente de afinidade entre as máquinas sociais e as máquinas desejantes, conforme seus respectivos regimes estejam mais ou menos próximos. Interessante. Conforme as máquinas desejantes tenham mais ou menos chance de fazer passar suas conexões, suas interações ao regime estatístico das máquinas sociais, conforme as máquinas desejantes operem menos ou mais um movimento de descolamento em relação às máquinas sociais, conforme os elementos mortíferos permaneçam presos no mecanismo do desejo, embutidos na máquina social, ou, ao contrário, se reúnam no instinto de morte estendido em toda a máquina social e esmagando o desejo. Entenderam, hein? Então, não há uma generalização aqui, né? Há
movimentos, campos sociais onde a relação ou coeficiente de afinidade entre as máquinas sociais e máquinas desejantes é maior ou menor, né? Conforme a possibilidade das máquinas sociais permitirem fazer passar conexões, né? Fazer fluir e transformar necessariamente, né? A passagem do tempo ou as máquinas desejantes. Vou nessa última frase. A respeito disso tudo, o fator principal é o tipo ou gênero de inscrição social, seu alfabeto, seus caracteres. A inscrição sobre os sócios é, com efeito, o agente de um recalcamento secundário, ou propriamente dito, que se encontra necessariamente em relação com a inscrição desejante do corpo sem órgãos, e com o recalcamento primário, que este já exerce no domínio do desejo. Ora, essa relação é essencialmente variável. Então, essa parte é um pouco misteriosa e a gente volta dela. Um pouco não, bastante, né? Bastante cripto. Que dia hoje? Ai, deu o alarme. E hoje são 23/11 de 23. A gente se vê então numa próxima. Desculpa aí a bagunça, né? Mas eu gostei. Acho legal que a gente passou para isso. Tema difícil, embolado, mas uma página e meia de muita alegria, muita empolgação. Um beijo no seu coração e até a próxima.